Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a CSN Mineração e trazer também a situação atual da empresa. É uma companhia que vem chamando bastante atenção, principalmente pelo preço atual da ação e as boas expectativas para o futuro. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira do canal, que foi recentemente, e lembrando que todos os vídeos estão aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, eu peguei aqui a cotação atual dessa ação da CSN Mineração. Nesse momento está sendo negociada por R$ 4,17. É uma ação que tem um fácil acesso, está sendo negociado atualmente abaixo dos R$ 5,00. E se a gente pegar como esse preço desse papel performou nos últimos 6 meses, a gente percebe realmente que teve uma certa volatilidade, mas segue no momento nessa pequena tendência de baixa. E no geral essa ação subiu e desceu bastante. Percebam aí os topos e os fundos, teve bastante variação. Atualmente a CSN Mineração também está com um dividend yield de 22,15%, considerando os dividendos que pagou nos últimos 12 meses. É uma empresa que remunerou muito bem seus acionistas. Agora vamos comentar um pouco sobre os resultados que a empresa apresentou no segundo TRI de 2023. A gente teve uns destaques aí bem interessantes, chamaram a atenção positivamente falando. Inclusive, se a gente comparar aqui com o segundo trimestre de 2022, as vendas de minério de ferro cresceram mais ou menos 49%, sendo que cresceu realmente principalmente as vendas no mercado exterior. A CSN Mineração aos poucos segue ganhando cada vez mais espaço no mercado. Isso também teve um efeito positivo na receita líquida, que cresceu cerca de 40% e fechou acima de 3,6 bi. E o lucro bruto fechou em 988 milhões, cresceu mais ou menos 32%. O EBITDA ajustado também cresceu mais ou menos 21% e fechou em quase 1,1 bi. Agora, pegando aqui a DRE, conforme eu mencionei anteriormente, a receita líquida cresceu bastante e isso também afetou positivamente o lucro bruto. E se for descendo aqui para a DRE, a gente percebe que o lucro líquido caiu em relação ao segundo trimestre de 2022, onde no segundo TRI de 2022 fechou em mais ou menos 826 milhões e nesse segundo trimestre de 2023 fechou em mais ou menos 494 milhões. Teve uma queda aí bem acentuada, mas isso não foi por conta do operacional da empresa. O lucro operacional fechou oficialmente mais ou menos 1 bilhão e 85 milhões de reais contra 666 milhões e 605 mil no segundo trimestre de 2022. Porém, o resultado financeiro fechou negativo nesse segundo trimestre de 2023 e ficou em menos 506 milhões contra 568 milhões no segundo trimestre de 2022. O principal impacto foi por conta das variações cambiais, que também fecharam negativa nesse segundo TRI de 2023 e foi realmente o que pesou nesse momento nos resultados da CSN Mineração. A variação do câmbio foi o que mais afetou o resultado financeiro e o resultado financeiro foi o que fez com que o lucro caísse em relação ao segundo trimestre de 2022. Agora, olhando o operacional da empresa, parece que realmente segue redondinha, está produzindo bastante, está vendendo bastante. Isso tudo é muito positivo pensando no longo prazo. Inclusive, aí olhando como a produção performou nesse período, notem que nesse segundo trimestre de 2023 cresceu mais de 25% comparando com o primeiro trimestre de 2023 e a empresa inclusive destacou que foi um volume histórico de produção de minério de ferro. No quesito produção não existe nenhum gargalo, não existe nenhum problema, a CSN Mineração está se saindo muito bem, mas os estoques caíram em relação ao primeiro trimestre de 2023 em mais ou menos 3%. Essa queda foi bem natural e bem positiva, na verdade, foi devido ao grande aumento das vendas. Já que a produção está crescendo, as vendas estão crescendo, essa manutenção do estoque aí é bem positiva, pode-se dizer assim. E a geração de caixa também da companhia segue cada vez maior, as receitas seguem crescendo, os lucros tendem a crescer também. O que pesou realmente nesse segundo trimestre foi essa questão da variação cambial, mas se a gente pegar aqui o fluxo de caixa livre desse segundo trimestre de 2023, notem que o EBITDA fechou em mais ou menos 1 bi, teve a variação do capital circulante líquido em relação ao ativo e passivo, isso aqui tudo é devido ao operacional da empresa e foram entradas de caixa realmente bem altas. E se a gente pegar as principais saídas do caixa, que foi o que realmente diminuiu, o que realmente mais
pesou aí no caixa da companhia foi o CAPEX, que são os investimentos que fecharam aí mais ou menos 344 milhões. Aí o resultado financeiro e o imposto de renda também pesou um pouquinho, e com isso temos esse fluxo de caixa livre ajustado de mais ou menos 1 bilhão e 161 milhões de reais. A companhia está com caixa aí bem gordo, está gerando cada vez mais, os resultados estão vindo aí no geral acima do esperado, as vendas estão lá em cima. Na minha visão, a CSN Mineração está apresentando bons resultados inclusive acima da expectativa. Muitos pontos positivos, é uma ação que está chamando bastante atenção aí justamente por isso. E o que dá para falar também, que é a cereja do bolo, é a situação financeira da empresa. A saúde financeira da CSN Mineração está muito boa. Se a gente pegar aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, é de praticamente zero, ou seja, a empresa tem um caixa suficiente para pagar todas as suas dívidas. Notem que o caixa é de quase 8 bilhões, está aqui em cima, enquanto as amortizações são bem pouco relevantes em relação ao caixa. Em 2025 a empresa vai ter que pagar praticamente 1 bilhão, mas o que é 1 bilhão perto desses 8 aí do caixa da empresa? Não é nenhum fator de risco, além do mais o operacional está entregando resultados muito bons, está gerando muito caixa, isso tudo aí não é nenhum fator de risco para a empresa. E por fim eu trago de novo esse gráfico da DRE, da CSN Mineração, a empresa que fez a IPO em 2021. Os dados são bem recentes, mas a tendência de crescimento é certa nas receitas. Caiu um pouco em 2022 por conta do preço do minério de ferro, o lucro também caiu, mas por exemplo está bem acima do que foi apresentado em 2019, 2018 e a média é realmente crescente. E pegando os principais indicadores dessa ação da CSN Mineração, nesse momento o dividend yield está bem alto, teve algumas distribuições não recorrentes, mas na minha visão uns 7, 8% aí a empresa deve entregar, pelo menos isso, acredito eu, até porque os resultados estão vindo e a empresa está gerando caixa. O preço sobre o lucro nesse momento é de 9,41, considerando a situação atual e que o minério de ferro está embaixo, é até que um bom indicador. O preço sobre o VP também eu já mencionei em outros vídeos, existe esse ágio aí bem natural por conta dos resultados da empresa, não é? Esse número não é tão elevado, até porque a empresa vem entregando excelentes resultados. O endividamento está numa situação também bem controlada, a margem líquida está em mais ou menos 15,73%, caiu um pouco, porque as receitas cresceram bastante e o lucro não acompanhou esse crescimento. Também a empresa vem apresentando bons indicadores de rentabilidade e, como eu já mencionei anteriormente, historicamente a empresa vem apresentando crescimento nas receitas e nos lucros, e esse crescimento deve continuar ocorrendo para os próximos anos. Essa é a expectativa atual para a empresa, que no geral está bem redondinha, entregando bons resultados, o operacional está muito bom e isso vem chamando bastante a atenção dos investidores de longo prazo. Mas lembre sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe o seu gostei, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Agradeço a todos que tenham assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.